Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos saudáveis e bem aí na casa de vocês. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento ao Liga Hub pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sempre fico muito feliz com todos os convites que eles me fazem. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do pessoal. Então, é um prazer estar aqui no Legal UX. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Moretti, eu sou advogada há 12 anos mais, sou sócia fundadora do escritório Balcone Moretti, Advocacia da Inovação. É um escritório que trabalha com propriedade intelectual e inovação, situado na cidade de Londrina, Paraná. Mas nós somos um escritório 100% digital, então a gente acaba atendendo Brasil e mundo. A minha formação é em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz 3 especializações. Hoje estou fazendo mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação na UEM, Universidade Estadual de Maringá. Sou certificada em Stanford em Formação de Startups, agora no começo do ano. Bom, faço parte aí de comissão de inovação e gestão, sou presidente da comissão de propriedade intelectual e inovação da ABA, daqui de Londrina, faço parte do GEDAI na UFPR, que é um grupo de estudo de direito autoral e propriedade industrial. Bom, estou sempre aí tentando aprender cada vez mais dentro da área que me afeta demais, eu gosto muito de propriedade intelectual. E hoje o tema que eu vou trazer para vocês é propriedade intelectual e os desafios do mundo digital. E por que eu escolhi esse tema? O mundo digital, na verdade, essa era da informação que nós vivemos, trouxe desafios para todas as áreas do direito, não só para a propriedade intelectual. Então, os profissionais eles estão sendo desafiados e é justamente nesse desafio que a gente pode identificar diversas oportunidades. E quando a gente fala de um mundo mais imaterializado, né, um mundo digital, virtual e por aí vai, a gente, na grande maioria das vezes, vai tratar de questões atinentes à propriedade intelectual. E por isso, essa segunda parte do tema, o oceano azul de oportunidades. Porque a partir do momento que ela é bastante demandada, os desafios são gigantes, mas as oportunidades são ainda maiores. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é mais algumas provocações. Então, eu vou trazer algumas questões aí que fazem parte do nosso dia a dia e nem sempre a gente identifica que há questões de propriedade intelectual envolvidas nessas situações. Então, são mais provocações para que a gente reflita um pouco e abra aí um leque de opções para a advocacia. Então, vamos lá falar sobre propriedade intelectual e os desafios do mundo digital, um oceano azul de oportunidades. Antes de realmente adentrar nesse tema, eu quero falar do mundo digital. E por que eu vou falar um pouquinho desse mundo digital antes com vocês? Exatamente porque os conceitos nessa seara eles se confundem muito e eu quero estabelecer aqui com vocês sobre o que eu estou falando. Então, quando eu me refiro a esse mundo digital, eu quero dizer o quê? Antes de tudo, vamos então pensar a diferença de digital e virtual. E aqui eu vou trazer uma conceituação bem simples mesmo, só para que a gente faça essa diferenciação como ponto de partida, tá? Quando a gente pensa em digital, a gente está falando daquilo que passa por um sistema digital. E quando a gente fala de virtual, a gente está falando de algo que não existe, que é reproduzido num ambiente de comunicação digital, mas que não existe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa no e-commerce, que é um comércio eletrônico, a gente tem esses dois conceitos ali inerentes ao comércio eletrônico. A gente tem uma loja virtual, porque ela é uma loja que não existe, ainda que possa existir uma loja dela física, aquela loja com a qual eu estou me relacionando, ela não existe, então ela é uma loja virtual, mas a transação que eu estou fazendo, ela é uma transação real, ela é uma transação financeira, ela envolve produto, ela envolve serviço, então ela é uma transação real. Então aqui eu estou falando de um comércio digital.
uma loja virtual e um comércio digital. A gente está falando do comércio eletrônico. Aqui é para exemplificar para vocês essas duas diferenciações, tá? Mas quando eu falo de mundo virtual, sobre o aspecto que a gente vai abordar hoje nessa palestra, eu estou falando de toda a transformação da sociedade, a transformação decorrente dos avanços tecnológicos, das comunicações instrumentalizadas pela internet. Eu estou falando da mudança de mercado, da mudança da forma como nós estamos fazendo negócios. Eu estou falando das novas profissões que surgiram com as redes sociais, com a internet e por aí vai. Então, eu estou falando de toda essa era da informação, né, que a gente chama de era da informação, era digital. Então, esse ambiente é um ambiente que está propiciando diversos desafios para a propriedade intelectual. Então, aqui, gente, esse ponto de partida, quando eu me refiro ao mundo digital, eu estou me referindo a essas transformações da sociedade decorrente da era da informação, tá? Então, aí a gente entra para pensar um pouco na propriedade intelectual dentro desse contexto, dentro dessas transformações, dentro de todas essas mudanças que eu mencionei aqui para vocês. O que é a propriedade intelectual, antes de mais nada? É a área do direito que vai regulamentar, que vai proteger todas as criações provenientes do intelecto. Aqui a gente tem no Brasil, sob a perspectiva da legislação brasileira, a divisão em direito autoral, que protege as criações artísticas, científicas e literárias. Nós temos a propriedade industrial, que protege as criações técnicas, como a patente, desenho industrial e também as marcas. Na nossa lei de propriedade industrial, nós também temos a proteção ao segredo industrial, nós temos a repressão à concorrência desleal. E aqui um terceiro aspecto da propriedade intelectual são as proteções sui generis, que são proteções próprias à espécie. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que a gente está enfrentando bastante hoje, então é um tema que a gente enfrenta muito, que é a própria lei de software. A lei de software, ela é uma lei específica para regular as questões do software, mas ela remete à propriedade intelectual do software, do programa de computador, que é tratado como similar pela legislação, à proteção pelo direito autoral, conferindo a mesma proteção que aquelas dadas às obras literárias. Então, apesar de ser uma proteção sui generis, a proteção da propriedade intelectual do software é remetida ali para a lei de direito autoral, certo? Então, aqui é só para dar um panorama geral da propriedade intelectual para vocês, para que vocês se situem aí no que a gente está falando. Então, a gente vai inserir essa área do direito nesse mundo digital, nesse mundo que passou por todas essas transformações e passou a fazer as coisas de uma forma diferente por meio de sistemas digitais. E aí a gente encontra alguns desafios. Eu vou trazer 3 desafios para vocês e a partir desses 3 desafios eu quero trazer algumas provocações por meio de exemplos, tá? O primeiro desafio é a questão da disponibilização, da velocidade. Então, todo esse sistema digital, em especial aqueles propiciados pela internet, eles trouxeram uma velocidade muito grande na forma com que a gente se comunica, na forma com que a gente disponibiliza conteúdo e até mesmo na forma com que a gente produz conteúdo. Isso é feito numa velocidade absurda, que a gente não consegue acompanhar no aspecto legal. E isso não só aqui para a propriedade intelectual, né, mas sobre olhando sobre as outras áreas do direito também. Né? Mas aqui, imagina, a gente está fazendo a gente está conversando aqui, hoje eu estou dando essa palestra, há um tempo atrás isso não seria possível, né? Para eu fazer uma transmissão, para eu fazer uma gravação, eu precisaria de um estúdio, eu precisaria de uma rede de transmissão e por aí vai. Hoje não, hoje eu posso fazer isso com uma ferramenta tecnológica, o que facilitou demais, e isso é fantástico.
mas isso também causa alguns problemas, não problemas necessariamente, mas desafios para o direito, né? Um segundo desafio são os novos produtos, os novos negócios, as novas formas de fazer negócios que são propiciadas através desses sistemas digitais, através das ferramentas tecnológicas, através da internet. Esses novos produtos a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, né, especificamente sobre eles, mas a partir do momento que surge algo novo, é um desafio muito grande para o direito sobre todos os aspectos, porque como a gente vai regular isso? Como a gente vai lidar com isso? Então, cabe também ao profissional do direito não ficar esperando por regulações legais. A gente precisa usar da criatividade para encontrar aí saídas eficientes e rápidas para os nossos clientes. Mas é um desafio. E um terceiro são as novas profissões. Então, hoje a gente tem youtubers, tiktokers, instagramers, a gente tem os influencers, e por aí vai. São diversos novas profissões que estão criando novos produtos, novas formas de fazer, de se relacionar, e tudo isso impacta no direito. E eu selecionei esses 3 desafios, eu poderia selecionar muitos outros desafios, mas porque os exemplos que eu vou trazer para vocês aqui, eles estão bastante conectados com esses desafios para a propriedade intelectual. Então, aqui a gente vai começar com algumas provocações, tá? Então, aqui eu vou trazer alguns temas para vocês que têm surgido bastante, não só no escritório, mas em discussões acadêmicas, em discussões nos tribunais, e a gente ainda não tem nada definido, né? Então, é aquilo que eu falei, o profissional ele tem que usar da criatividade para encontrar soluções. Então, aqui eu não vou trazer nenhuma solução para vocês, eu vou trazer provocações para vocês. E a minha primeira provocação, ela tem a ver com esse primeiro desafio da disponibilização e da velocidade com que as coisas estão acontecendo. E eu dei um exemplo lá da produção de conteúdo. E aqui a gente pode ver a produção de conteúdo sobre diversos aspectos, né? Então, hoje todo mundo produz conteúdo. Então, hoje todo mundo tem alguma coisa protegida por direito autoral. Desde que aquela obra, obviamente, tem as características de originalidade, de criatividade, por aí vai. Mas hoje todo mundo produz conteúdo, todo mundo tem uma rede social, e se você usa essa rede social para fins profissionais, você pode estar usando ela para distribuir conteúdo para um cliente, ou para um parceiro, ou para um possível cliente, e por aí vai. Então, todo mundo produz conteúdo. E aí, essa terra é uma terra sem lei, né? Então, tudo é muito fácil, né? Então, aqui pode até parecer um pouco repetitivo, mas eu disse, é fácil produzir, é fácil disponibilizar, é fácil editar, é fácil, não estou falando que é fácil fazer o perfeito, é fácil fazer o bom, mas é fácil fazer, de alguma forma é fácil fazer, né? Todo mundo acabou sendo um artista. Mas e aí, como é esse ambiente? Porque a partir do momento que eu estou falando de produção de conteúdo, estou falando de obra. Eu estou falando ou de uma obra artística ou de uma obra literária, e são obras protegidas pela lei de direito autoral. Como funciona isso nesse ambiente? E quando a gente produz conteúdo, a gente acaba utilizando também ferramentas, imagens e conteúdo que nós mesmos encontramos também nesse ambiente. Então, a gente vai lá, a gente procura na internet uma foto, e aí eu uso essa foto para o meu post no Instagram, colocando lá uma legenda. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Aonde eu vou buscar esse conteúdo de forma legal? E aqui eu coloquei essa imagem do Google, porque é muito comum as pessoas buscarem imagens no banco de imagens do Google.
O banco de imagens é um lugar onde as imagens são disponibilizadas para que você possa visualizar elas. Não quer dizer que você possa utilizar dessas imagens sem autorização, reproduzindo elas no post, reproduzindo elas no e-book e por aí vai. Então, a utilização desses conteúdos disponibilizados na internet, eles são bastante delicados. Se eu entro no banco de imagens do Google, eu tenho que fazer um filtro. Existe a possibilidade de você filtrar esse direito autoral. Você vai lá, imagens que estão autorizadas a serem reproduzidas. Geralmente são imagens que já estão em domínio público e aí podem ser utilizadas. Ou imagens que foram gravadas de alguma forma pelo seu titular como possíveis de utilização. Então eu consigo fazer esse filtro, né, ali no próprio Google para que eu possa utilizar uma imagem realmente ali disponibilizada para uso. O Pinterest é uma outra rede social que, apesar de ser uma rede social, as pessoas entendem ele como um banco de imagens. Na verdade, é uma rede social de comunicação por imagem, que também não pode ser utilizado. Você pode utilizar dessas imagens dentro do que é autorizado dentro dessa rede social. Então, eu posso ter as minhas pastas, eu posso compartilhar dentro dessa plataforma algumas imagens, eu posso marcar amigos, eu posso, dentro de cada uma dessas pastas, eu posso pegar imagens de terceiros, mas eu não posso usar essas imagens fora dessa rede social que é o Pinterest. Tá? Então, não é banco de imagens, é uma rede social. E ainda que, independente de ser só uma rede social ou ser um banco de imagens, eu preciso entender que não é só porque está disponibilizado na internet que eu posso usar. Então, imagina que você cria uma imagem autoral, uma imagem que você realmente produziu, que você imprimiu ali as suas características como autor e você disponibiliza ela para visualização na internet. Você está autorizando que os usuários da internet, os usuários dessa rede social ou desse banco de imagem, eles olhem aquilo que você criou, não que eles utilizem isso numa outra postagem ou numa outra obra. Então, esse é um drama bastante grande para quem é artista, e hoje todo mundo é artista, todo mundo é produtor de conteúdo, mas a gente tem que tomar muito cuidado como a gente constrói tudo isso. E aqui eu trago um exemplo para vocês, bastante peculiar, que é do Richard Prince. O Richard Prince, ele é um artista, ele imprimiu fotos de terceiros no Instagram. Então, aqui eu tenho algumas fotos que estavam na exposição dele de fotos. Todas essas fotos ele pegou de Instagram de terceiros. Ele inseriu uma legenda, e essa legenda tinha as características dele, as características do Instagram dele, mas o fato é que ele imprimiu de terceiros e ele fez uma exposição, e ele vendia esses quadros, acreditem, por $100 mil. É bastante coisa, então ele estava tendo ainda por cima um aproveitamento comercial. E esse caso, ele trouxe bastante questionamentos para quem trabalha com propriedade intelectual, porque o fato dele imprimir uma característica dele, que no caso eram legendas, faz com que essa obra seja uma obra derivada, né? Ou seja, uma transformação da obra originária, o fato de ter só essa impressão inserida por ele, sobre a minha perspectiva, não. Até mesmo porque essa impressão, ela precisa ter originalidade, né? Ela precisa se caracterizar como algo que realmente transforma a obra original. A obra original não pode ser o elemento principal dessa obra secundária, e nesse caso é o elemento principal, né? É uma obra nova? Muito menos, sobre a minha perspectiva. Vocês podem ter uma outra visão sobre isso. Mas é realmente o que eu falei, são provocações. É uma obra nova? Muito menos, porque não é uma obra que ele começou do zero. A violação, e aqui a gente tem que fazer alguns apontamentos. A violação de direito moral de autor,
Não há violação de direito moral de autor, porque ele está se referindo, ele está referenciando os artistas, né? Então, ele não tirou o nome, ele não usurpou o nome, ele não deturpou o uso dessa obra, dessas imagens, mas há uma violação de direito patrimonial sobre a minha perspectiva, porque aqui ele não tem autorização para utilizar essas obras, ele não tem utilização para utilizar essas imagens enquanto direito personalíssimo. Então, aqui ficam essas reflexões de questões bastante peculiares que podem acontecer a partir desses ambientes digitais. E esse caso é um caso que, para mim, é um dos mais icônicos. Bom, passando para um outro ponto, o segundo desafio, novos produtos, novos negócios, novas formas de fazer negócio, eu trouxe a questão dos memes para vocês. E por que como novos produtos e novas formas de fazer negócio? Porque tem gente realmente vivendo de meme. Tem páginas, tem perfis, na verdade, no Instagram, no Facebook, que vivem disso. E existem pessoas que estão aparecendo nesses memes, né, que tem a sua imagem aparecendo nesses memes, que também estão vivendo disso. Então, além de ser um novo produto, além de ser um novo negócio, é uma nova profissão também, né? Poderia até estar inserida no terceiro desafio. Mas a questão dos memes é extremamente icônica para o direito autoral, porque o primeiro desafio é uma obra autoral, é uma obra que é protegida, né? Tem originalidade, tem criatividade, qual é a contribuição do autor? Nesse caso, para mim, é protegido pelo direito autoral, porque existe muita originalidade, ainda que ela seja impressa exclusivamente por um texto, às vezes, né? Mas é uma forma de crítica, é uma forma de paródia. Então, para mim, existe esse elemento de contribuição da pessoa que está fazendo o meme. E é uma forma de comunicação social, né? A gente já teve várias mudanças aí no tempo da forma de se comunicar. E essas formas de se comunicar e de produzir conteúdo, de via de consequência, elas foram, ao longo do tempo, sendo consideradas como protegidas pelo direito autoral, tal como a fotografia, tá? Mas aí a gente pensa nos memes. É uma obra derivada? Tá, vamos considerar que é uma obra protegida, mas ela é que tipo de obra? É uma obra derivada? A obra derivada, ela precisa de autorização, de acordo com o artigo 29, inciso 3º da Lei de Direito Autoral. Tá? Ela precisa ser uma transformação da obra originária. Nesse caso porque a obra originária não necessariamente imprimia esse caráter de crítica, esse caráter de paródia, ou essa nova contribuição que o autor queira dar para esse meme, né? Mas no caso de obra derivada, é preciso de autorização. E nem sempre a gente tem autorização para o uso dessa imagem quando a gente faz um meme. Né? Então, a gente vê muitos memes na internet. Será que todo mundo passou aí pedindo autorização para os detentores dessa obra originária? Nem sempre. Mas e aí, enquanto paródia? Eu falei muito aqui de paródia, né? A gente tem a paródia como limite ao direito autoral, quando eu imprimo uma crítica em determinada obra, eu não preciso necessariamente de autorização para imprimir essa crítica. Então, não precisaria de autorização para usar essa imagem. Eu gosto muito de enquadrar o meme equiparando a uma paródia, porque para mim realmente né? Então, a gente tem esses pontos, né? A gente também tem a possibilidade de utilização de pequenos trechos ou para caráter informativo. Então, vejam, assim, as possibilidades são enormes. A gente precisa entender o que está sendo feito naquele meme, como ele está sendo produzido, né? O que está sendo impresso ali, né? É uma crítica social, é só caráter informativo, é uma paródia, né? Que tipo de obra está sendo criada? E aí, a partir da identificação desse tipo de obra, é que eu vou ver se ele pode, se ele depende de autorização ou se ele não depende de autorização expressa do titular da obra original.
Mas aqui a gente entra num outro ponto extremamente importante nos memes, que é a utilização da imagem. Porque grande parte dos memes usa imagem, e aqui eu estou falando de imagem sobre a conotação do direito personalíssimo, tá? Então aqui, ó, essas duas primeiras imagens que eu coloquei aqui para vocês, da Chloe e do bebê, são imagens, e são imagens de menores de idade. Então, essas imagens, elas precisam de autorização sob pena de violação ao direito de imagem previsto na Constituição enquanto direito personalíssimo. E aqui eu não estou falando de direito autoral, eu estou falando de direito personalíssimo. Então, é a imagem de uma pessoa, eu preciso necessariamente de autorização. E tanto a Chloe quanto esse bebê, eles passaram a vender suas imagens para serem feitos os memes. Então, isso daí realmente virou um negócio para eles. Então, se você não pedir autorização e eles tiverem um bom monitoramento, pode ser aí que você, o seu cliente, ele seja notificado por violação de direito de imagem e de direito autoral. E quando a gente fala de figuras públicas, né, ou de personagens que fazem muito sucesso, então, esses personagens, se esses personagens eles já caíram em domínio público, eu posso utilizar sem autorização. Mas ainda que eu fale de figura pública, a gente tem um posicionamento recente do STJ, na súmula 403, dizendo que ainda que seja uma figura pública, eu preciso de autorização para que essa imagem ela seja impressa numa obra que eu estou criando. Inclusive, aqui eu coloquei o caso do Chapolin Colorado, que foi bastante característico aqui para quem trabalha com propriedade intelectual, que os detentores dos direitos de imagem do Chapolin e dos direitos autorais, eles vieram atrás do pessoal que tinha a página Chapolin Sincero, pedindo para que eles parassem de utilizar e por aí vai. E aqui a gente teve uma comoção social. E aí, por conta dessa comoção social, as pessoas os fãs do Chapolin, os fãs da página Chapolin Sincero, fizeram essa comoção para que eles autorizassem o uso e para que eles continuassem fazendo esses memes com o uso do Chapolin. E foi concedido por conta disso, tá? Por conta dessa comoção social em torno desse tema, tá? Em torno dessa questão. Mas os memes é uma forma de comunicação social, desculpa, que já está impressa aí no nosso mundo, a gente tem que encarar isso e cada vez mais litígios e conflitos e dúvidas em torno da elaboração desses memes vão acontecer. E aqui eu vou para um outro exemplo, que são modelos de negócios. Hoje a gente tem vários modelos de negócios surgindo, né? Então, modelos de negócios digitais, que são impressos e revolucionam o mercado, né? Mas o modelo de negócio por si só não é protegido. E aqui eu trouxe o caso do Snapchat e do Instagram, que na época do Snapchat estava fazendo bastante sucesso. O Facebook quis comprar o Snapchat, mas o Snapchat não quis, não aceitou essa transação, e aí o Facebook comprou o Instagram e colocou Stories. E os Stories realmente foi uma cópia do modelo de negócio do Snapchat. E houve, à época, uma ação do Snapchat contra o Facebook, sob a acusação de violação de direito de propriedade intelectual, mas ele não existe, porque o modelo de negócio em si, ele não é protegido. Senão eu não poderia ter, teve a Uber, por exemplo, eu não poderia ter o 99, eu não poderia ter o Cabify, eu não poderia ter Lyft, se eu não pudesse ter esses modelos de negócios replicáveis, né? Então, isso é bastante importante nesse mundo que a gente está vivendo. Aqui existe a possibilidade de violação do trade dress, que é toda uma roupagem do negócio, mas as cores são diferentes, o modelo mesmo da página era diferente, eles imprimiram, o Instagram acabou imprimindo algumas outras possibilidades que não tinha no Snapchat. Então, aqui, eventualmente, poderia até ser uma concorrência desleal, a depender do caso, mas não uma violação de propriedade intelectual enquanto direito autoral ou propriedade industrial. E a gente tem muito hoje
a partir do momento que as pessoas foram, aqui a gente vê nesse momento de pandemia, tá pipocando essas questões de marca, de domínio, de anúncio usando o Google Ads. A partir do momento que as pessoas foram para o mundo virtual, através de plataformas digitais e por aí vai, elas começaram a perceber o seguinte: olha, eu tenho uma marca aqui que na minha região não tinha nenhuma outra. Então, enquanto eu tinha a minha padaria física aqui na esquina, não tinha problema nenhum, né? Não tinha problema com marca. Mas a partir do momento que eu fui para o ambiente digital, eu vi que tem um monte de padaria com o mesmo nome que o meu. E aí as pessoas acabaram confundindo ao pesquisarem na internet como minha padaria está fazendo as entregas, qual é o modelo de negócio que eu estou usando agora na pandemia. Então as pessoas começaram a ver a importância de uma marca forte e de uma marca registrada. Então esse é um ponto que está pipocando mesmo aqui na área da propriedade intelectual. E um ponto bastante icônico aqui é quando essas marcas e os nomes que estão impressos ali naquela marca, os elementos nominativos, eles são usados no Google AdWords. Tá? Então, o que tem acontecido muito? Os concorrentes estão comprando no Google AdWords pedaços das marcas dos seus concorrentes. Isso foi considerado já como concorrência desleal, de fato pode se caracterizar como concorrência desleal, mas eu tenho um caso aqui do hotel urbano e do peixe urbano que é extremamente interessante, porque se você for pensar no ambiente da atividade, né, de hotel, esses termos eles são extremamente fracos. Então, quando eu penso em hotel e quando eu penso em urbano, são termos fracos, porque eles são evocativos, eles designam alguma coisa que os meus concorrentes também querem designar. E eu não posso ser titular exclusivo. Eu estou no ramo de hotel. Eu não posso ser titular, ter um monopólio dessa palavra hotel, sob pena de não permitir a concorrência. E aqui a gente tem que encarar a livre concorrência como fato, né? E a concorrência desleal, a repressão como concorrência desleal, como a exceção, né? Então, como regra e como a exceção. Então, aqui no caso do hotel urbano, eu não me lembro aqui agora se era o hotel urbano ou se era o peixe urbano que estava comprando, mas separada a palavra hotel e a palavra urbano no Google AdWords. Tá? E aí o tribunal entendeu recentemente que o uso dessas palavras separadas por si só, elas não caracterizariam concorrência desleal, porque é uma marca fraca, uma marca evocativa, e eu não posso ser detentor, ter um monopólio desses termos. Então, é um ponto bastante interessante, é um ponto que está sendo bastante demandado na área de propriedade intelectual, em decorrência desses desafios aí do mundo digital. E aqui eu quero trazer um outro ponto, mas é sobre uma outra perspectiva. Aqui é o uso da inteligência artificial. Então, o uso da inteligência artificial para criar obras de arte. E a gente já tem vários casos, e eu trouxe algumas notícias aqui para vocês. Então, inteligência artificial transforma esboços em obras de arte. Obra de arte criada por inteligência artificial é leiloada por quase $500 mil. E a criando arte, qual o limite para a substituição dos humanos? Né? E aqui no meio tem um quadro de Rembrandt, e se vocês puderem, pesquisem, para quem tiver interesse, pesquisem no YouTube The Next Rembrandt. É um vídeo bem curtinho, mas que mostra a criação de um quadro a partir de características desse pintor, e a inteligência artificial criou uma nova obra imprintando essas características desse autor e ninguém conseguiu identificar que não era desse autor mesmo, tá? Não era desse artista mesmo. Então, é extremamente interessante. Então, a gente tem também aqui, então, esse desafio que é essas novas tecnologias produzindo arte. Para a nossa legislação,
só a pessoa física pode produzir a arte. A gente precisa dar a impressão dessa criação proveniente do espírito humano. Então, sob a perspectiva hoje da nossa legislação, essa criação ela não seria protegida nesse sentido. A gente poderia imprimir uma proteção às pessoas que desenvolveram a inteligência artificial, de repente pensar, né, sobre essa perspectiva, sobre essa lógica, mas de acordo com a nossa legislação, eu precisaria de uma criação do espírito humano. Então, uma criação proveniente de uma tecnologia, ela não estaria protegida enquanto obra. Então, ela estaria o quê? Em domínio público? Talvez, aqui é uma provocação também. Mas são diversos desafios aí que estão sendo enfrentados na área da propriedade intelectual. E aqui, passando bem rápido, para finalizar, eu queria falar sobre o terceiro desafio, que são essas novas profissões. E eu poderia elencar inúmeras profissões, mas aqui eu quero falar dessas que surgem das redes sociais, como youtubers, tiktokers, instagramers, e por aí vai. O que acontece nesses ambientes? A gente tem que entender que a partir do momento que eu acesso um ambiente desse, eu estou fazendo um contrato com essa plataforma, que é uma plataforma privada. E nesse contrato, eu estou autorizando, eu estou cedendo, e aqui no caso do Instagram, e do Facebook, e do TikTok é praticamente a mesma coisa. Eu estou fazendo essa cessão para esse aplicativo, para essa plataforma. Tá? Então, aqui é preciso tomar muito cuidado, é preciso ler essas permissões que a gente concede, para a gente entender o que a gente está colocando ali, como aquilo lá vai ser usado, especialmente para que você possa monetizar. E aqui o TikToker é sensacional nesse sentido, não os termos, tá? Os termos não são sensacionais, são bastante perigosos, na verdade. Mas é sensacional no sentido dos desafios, porque hoje tem muita música indo para o TikTok, todo mundo usando, e o detentor dos direitos autorais dessa música estourando dentro do TikTok e não necessariamente sendo monetizado com isso, né? E aí, como que fica? Como que eu faço para monetizar? Então, essa parte de gerir os direitos autorais dentro de redes sociais dos influencers é um ramo que está demandando demais desse profissional e é um desafio realmente gigantesco. Bom, pessoal, eu finalizo aqui. Eu sei que a gente passou por esses temas de uma forma bastante acelerada, mas como eu disse no começo, eu queria trazer provocações a partir dos desafios que eu estou tendo aqui no meu dia a dia, e esses são realmente desafios do meu cotidiano enquanto advogada na área de propriedade intelectual. Eu procurei trazer alguns casos com repercussão aí mundial, né? Procurei trazer casos que não são meus, mas que tenham para que vocês tivessem mais isso de forma ilustrativa. Então, é uma área que está bombando, vamos dizer assim, é realmente um oceano azul de oportunidades. Quem gosta de trabalhar com artista, quem gosta de trabalhar com produtor de conteúdo, quem gosta de trabalhar com marca, com patente, tem uma infinidade de coisas acontecendo e várias especializações, inclusive, dentro dessas áreas específicas da propriedade intelectual. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigada. E eu deixo os meus contatos aqui para que a gente possa se conectar. Vamos nos conectar através do LinkedIn, através do Instagram. Se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar lá também. Eu adoro esse relacionamento pós-palestra, pós-aula. Eu acho que é extremamente valioso e gratificador para mim também. Então é isso, um abraço. Espero que tenham gostado. Até mais.